Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de dívidas, como pagá-las e o que elas são. Como vocês podem ver, não é algo nada bom. Eu escolhi uma imagem que representa exatamente o que elas são. O seu dinheiro pegando fogo. Vamos lá. Dívidas são obrigações financeiras que você não consegue arcar. Então imagina que você tenha uma parcela no cartão de crédito. Parcelar algo no cartão de crédito em si não é uma dívida. Ela se torna uma dívida quando você não consegue arcar com essas parcelas. Quando você parcela a fatura do cartão de crédito, aí ela já é uma dívida porque você não conseguiu arcar com a fatura no prazo que foi estipulado. E sobre essa dívida vão incidir juros. O que são juros? Juros são o preço do tempo. O que isso quer dizer? Quando você precisa adiantar um valor que você teria no futuro se você juntasse o dinheiro, mas você precisa dele agora. Exemplo, se você consegue juntar R$1.000 por mês, você teria R$1.000 em 10 meses, mas você precisa desse dinheiro agora. Então você faz um empréstimo com o banco e o banco ele vai te dar esses R$10.000. Mas, como você adiantou um valor que você teria apenas no futuro, você vai pagar juros. Então, se você consegue pagar R$1.000 por mês, provavelmente o banco vai fazer você pagar esses 10.000 em 12, 13, até 15 parcelas de R$1.000. Então, você vai pagar mais do que você efetivamente pegou emprestado. Porque esse seria o preço do tempo. Os juros eles vão incidir sobre todas as dívidas. Que as dívidas nada mais são do que esses valores que você poderia ter no futuro e trouxe eles para um momento mais imediato. O juros ele é muito importante nos nossos investimentos, porque nele a gente tem o tempo. O tempo ele é muito importante no valor do que você está pagando, porque ele incide juros sobre juros. Então, quanto mais tempo você está pagando, mais juros você vai pagar. Quando eles estão a nosso favor, nos nossos investimentos, isso é muito bom, porque juros sobre juros vai te gerar mais dinheiro. Quando você tem uma dívida, você tem o tempo contra você. Então, a gente precisa pagar essas dívidas da forma mais rápida possível para que a gente não tenha o tempo trabalhando contra nós por tanto tempo assim. Uma das formas de você pagar essas dívidas é a amortização, muito usada nos financiamentos. Quando você paga uma parcela inicial e uma parcela final. Assim você consegue adiantar e cortar pela metade o tempo que você ficaria pagando esse financiamento. E você pode adiantar isso ainda mais usando PLR, rescisão, seu 13º e pagando a maior quantidade possível de parcelas para que o tempo trabalhe menos contra você. Você tem que pagar essas dívidas o mais rápido possível. Alguns bancos têm programa de amortização, outros bancos deixam você livre para ir pagando as parcelas. E essa parte de negociação com o banco, onde que ela entra? Quando você tem uma dívida que ela veio de empréstimo, de um cartão de crédito ou de um cheque especial, saiba que o empréstimo ele é o que tem a menor taxa de juros. Se você tem uma dívida no cartão ou no cheque especial, podem ter juros de até 300% ao ano, que é um absurdo. Então você consegue reduzir isso simplesmente indo no seu banco, negociando essa dívida, e você vai fazer um empréstimo no valor exato da dívida que você tem no cartão de crédito ou no cheque especial e vai pagar essa dívida e depois você vai quitar esse empréstimo com o banco aos poucos. Por quê? O empréstimo vai ter uns juros de 2 a 8%. Então ele é
bem menor do que um juros de cartão ou cheque especial, que vai chegar a 10, 12% ao mês. Então, faça o empréstimo e pague a sua dívida no cartão ou no cheque especial. Muito importante, nunca se esqueça da reserva de emergência. A reserva ela é fundamental para que ela não afete a sua capacidade de investir ou de pagar as suas dívidas. Então sempre tem um valor na poupança, isso mesmo, poupança, que é um valor que você vai poder fazer um saque imediato. Se você tiver um problema, você vai precisar daquele valor imediatamente. Então, a poupança ela é muito importante pela sua liquidez. Liquidez nada mais é do que você conseguir se livrar de um determinado ativo muito rápido. Você consegue vendê-lo muito rápido. Você consegue se livrar de dinheiro mais rápido do que de um imóvel. Como assim? Você entrega o dinheiro para um vendedor e compra alguma coisa. Isso você consegue fazer em qualquer lugar. Então, dinheiro é algo de alta liquidez. Um imóvel, uma barra de ouro, são coisas que já têm uma liquidez menor, porque você não consegue vendê-las ou trocá-las tão rapidamente. Então você precisa que a sua reserva esteja em algo de alta liquidez, porque ela é justamente para atender emergências. E quando você tem uma reserva, a sua capacidade de pagar as suas dívidas ou seus investimentos ela não vai ser tão afetada assim. A gente vai falar mais de reserva de emergência em um outro momento. Vai ter vídeos específicos só para reserva de emergência, juros, investimentos. Vamos seguindo. Pagar ou investir. O que eu faço primeiro? Ou faço simultaneamente? Bem, o ideal é pagar as suas dívidas o mais rápido possível. Justamente pelo que eu falei antes. Você precisa do tempo trabalhando a seu favor. Então, quando você quita suas dívidas e depois começa a investir, você tem um salto no seu patrimônio muito maior. E eu trouxe para vocês um gráfico, justamente para mostrar isso. Percebam que no cenário 1, a gente vai ter uma dívida de 10 mil reais, tá? E a gente vai estar pagando R$1.000 por mês dessa dívida. E depois que a gente pagou, a gente vai investir R$1.000 por mês. No cenário 2, a gente paga R$500 por mês e investe R$500 por mês simultaneamente. Como você pode ver, no final, aqui é o azulzinho, pagar a dívida e depois começar a investir resultou em muito mais dinheiro do que investir enquanto paga essa dívida. Ainda que você fique um tempo sem investir dinheiro, no final, justamente porque você terá apenas o tempo trabalhando ao seu favor e os juros ao seu favor, o valor final vai ser muito maior. Quando você tem uma dívida, você tem tempo e juros trabalhando contra você, ainda que você tenha investimentos. E as dívidas, elas rendem muito mais do que qualquer investimento. Então, é uma luta perdida. Você tem que pagar elas o mais rápido possível. Percebam que se vocês ficassem 3 anos sem investir, apenas pagando dívida, e a gente comparasse essa última barrinha aqui, ó, com essa antepenúltima, ainda assim, o montante de dinheiro que a gente arrecadou seria muito maior. Então sempre pague. Se você perceber essa barrinha laranja, em um momento ela fica maior, né? Então quer dizer que você pode pagar a dívida dependendo de um tempo. Se a dívida demora muito tempo, você precisa investir? Não. Por quê? Se você demora 5 anos para pagar a dívida com R$1.000, você vai demorar 10 para pagar essa dívida com R$500.
Quando você quita essa dívida, você vai conseguir pegar o que você pagava da dívida e usar também para investimento. Então, no final, o valor da dívida sempre vai atrapalhar os seus investimentos. É muito importante que você traga o tempo ao seu favor. Percebam que o capital investido ele rapidamente supera o seu capital investido quando você tem uma dívida. Então paguem suas dívidas primeiro. Basicamente, pessoal, nesse vídeo é só isso. Se inscrevam, curtam e comentem. E se você ficou até o final, comenta qualquer coisa. Batata. E já tá ótimo, já ajuda a gente. Valeu, muito obrigado.